Solos argilosos ou arenosos, cada um com a sua característica físico-hídrica. Vamos conhecer os detalhes em mais uma capacitação tecnológica no Bioma Cerrado. Olá, eu sou Renato Dedesec, sou colaborador do projeto Biomas e gostaríamos de falar hoje sobre as características físico-hídricas dos principais solos do Bioma Cerrado. Nós temos que o solo é o fator ambiental mais importante, ou mais influente, não mais importante, mais influente condicionador do crescimento das plantas. Ele também é o fator ambiental mais facilmente modificado. Pelo esse fato de ser facilmente modificado, ele também é muito facilmente degradado. Aqui o efeito, a condição dessas porosidades também em solo argiloso e em solo arenoso. Então a gente observa que a porosidade total, embora constituída na sua grande maioria pelos microporos, ela é maior no solo argiloso. Todo mundo acha que o solo arenoso é um solo muito poroso. Pode ser muito macroporo, mas em termos de porosidade total, os solos argilosos são muito mais porosos do que os solos arenosos. Aqui nós temos uma grandeza de 0,60 para 0,50, 0,40, né? Então, e a distribuição é mais ou menos dessa forma. Os macroporos seriam em menor quantidade nos solos argilosos e mais ou menos se equivalendo, tendo mais ou menos a mesma proporção nos macro e nos microporos, né? Então nós mostramos aqui também as porosidades de aeração em todas essas pedossequências, variando aí nos solos mais argilosos, latossolos na superfície, que tem uma boa estruturação, variando por volta de 60% de porosidade total, de volume de vazios por unidade de solo. A mesma coisa se repete, os cambissolos são um pouco menos, né? Um pouco menos porosos. Tem umas porosidades menores, tanto de aeração como de outras formas. Então, como exemplo de efeito para o crescimento das árvores, a gente tem duas situações distintas em função bastante da textura que a gente falou no começo, que era uma propriedade pouco ou nada possível de ser mudada. Então, enquanto que numa textura argilosa, o aumento da porosidade de aeração é favorável, favorece o crescimento das plantas, numa textura média ou mais para arenosa, é o contrário, o crescimento é reduzido com o aumento da porosidade de aeração. E também, aqui tem três características observadas numa situação de um solo que fica numa região que não sofre problema de água, que praticamente chove o ano inteiro. Então, a umidade de campo, ela quando ela foi, diminuiu o crescimento das plantas. Quanto maior a umidade de campo, a umidade de campo é aquele retrato, é a umidade na data da coleta, né? Então, ela foi reduzindo o crescimento das plantas. E o contrário aconteceu com a macro e a porosidade de aeração, porque é um lugar que chove bastante, não tem problema de deficiência hídrica, então uma maior macroporosidade e a maior porosidade de aeração facilitam o crescimento das plantas. Então aqui nessa sequência, nessas 5 pedossequências, vamos mostrar também as macroporosidades para esses solos que constam dessas 5 pedossequências. Sempre os latossolos com porosidade em volta de 20, 30, e os cambissolos e coisa com uma macroporosidade mais reduzida. Em todas essas pedossequências, embora variem a localização dos solos, acontece essa mesma situação.
Bom, daí nós temos uma outra forma de avaliar a estrutura do solo, é o armazenamento de água no solo. Esse armazenamento, normalmente, ele é medido pela curva de desorção de água no solo. Você parte de uma amostra saturada e vai aplicando tensões para tirar a água do solo e vendo quanta água permanece e quanta porosidade ou quanta porosidade de aeração nós temos nessa situação. E é muito dependente da textura e do teor de matéria orgânica. Se convenciona determinar que na tensão de 6 kPa a gente separa as macro e micro porosidades. Seria a tensão que a água ainda ficaria retida dentro dos poros maiores que 0,05 milímetros. Após uma tensão maior, esses poros já estariam drenados. Para as nossas condições de solos tropicais, a gente adota a tensão de 10 kPa como sendo a capacidade de campo. Mas a capacidade de campo já é uma medida dinâmica, uma característica dinâmica do solo que é mais conjugada com a porosidade da aeração. Então, 10 kPa, mas desde que você tenha um 15% no mínimo de porosidade de aeração que permite a oxigenação do solo, a troca gasosa do oxigênio do solo. E a água disponível para as plantas que se convenciona entre a capacidade de campo, que no caso para nós, a maioria dos solos tropicais seriam 10 kPa, e o ponto de murcha permanente, que seriam 1.500 kPa, que esse é convencionado como sendo a partir do qual quase todas as espécies vegetais não conseguem extrair água do solo e, portanto, continuarem vivas, né? Essa curva de desorção com a aplicação das tensões, ela simula a força que as raízes das plantas devem fazer para extrair água do solo. Essa curva de desorção também é determinada em amostras de solo indeformadas e usando uma câmara de pressão. Nós temos aqui, então, normalmente em quase todos os solos tropicais, a quantidade de água disponível para as plantas ela é limitada, ela é bem restrita. Fica quase sempre abaixo de 10%, como pode ver aqui. Em poucos casos, aí talvez quando um solo com maior teor de matéria orgânica, a gente teria uma condição de ter mais água disponível do que 10%. Mas, em princípio, ela fica nesse valor. E também a gente, então, fez um cálculo usando a porosidade total para ver quanto que esses solos eles armazenariam de água no solo, considerando até 1 metro de profundidade apenas. Então, vocês veem que aqui o latossolo vermelho escuro, que é esse solo na posição mais superior da paisagem, ele teria até poderia armazenar até 600 milímetros de água nesse solo, só em 1 metro de profundidade, né? E vai diminuindo à medida que a gente desce e forma solos menos porosos, né? Então, até que aqui no plintossolo, que é o solo que teria a menor quantidade de água armazenada em 1 metro de profundidade. Nós tomamos como base um plantio de eucalipto. Aos 7 anos, a evapotranspiração dele diária seria de aproximadamente 7 milímetros por dia. Então, dividindo essa quantidade, a quantidade de água disponível entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, a gente tem dentro de 1 metro de profundidade, a gente tem um valor de água armazenada disponível para a planta. Dividindo por esses 7 milímetros, a gente tem aqui a quantidade de dias que esse solo poderia permanecer suprindo o eucalipto com água, né? Então, nesse caso, por exemplo, embora, por exemplo, o latossolo tinha uma quantidade de água, maior quantidade de água armazenada no solo, em termos de disponibilidade ele é menor
do que no cambisolo, que tem uma quantidade de água disponível maior do que o latossolo na parte superior. Nessas condições, esses solos teriam até no máximo 25 dias de fornecimento de água disponível para as plantas. Isso no caso dessa pedossequência 1, né? Quando a gente tem, como a gente não mediu nessa pedossequência 2 todos os solos, nós só temos os dados do latossolo e do cambisolo. E nesse caso, aqui também, o armazenamento em 1 metro de profundidade, capacidade total de água armazenada e a disponibilidade em termos de dias que poderia fornecer água para um plantio de eucalipto aos 7 anos de idade. Na pedossequência 3 também, normalmente, esses solos são os que a gente tem mais facilidade de coletar e fazer os estudos, que é o latossolo e o cambisolo. Então, também tem esses mesmos dados aqui, e que não variam muito, porque são mais ou menos os mesmos solos numa mesma condição de geologia, né? Na pedossequência 4, que tem um número de solos maior, né, que a gente pode amostrar, desde o latossolo vermelho escuro até um cambisolo e um gleissolo, né? Então, temos uma variação maior em termos de quantidade total de água armazenada, né? Se equivalendo o latossolo vermelho no topo e esse latossolo amarelo, tendo mais ou menos a mesma capacidade de volume total de armazenamento de água, e mas não é a mesma quantidade que é disponível para a planta, né? O solo, você pode ver que o cambisolo mais da baixada, ele ainda tem condições de sustentar a vida, a quantidade de água para as plantas um tempo maior. Nessa pedossequência, o mesmo caso, né, tanto a condição de armazenamento total como a condição de suprir água para as plantas. Naquela mesma situação que eu expliquei, que um solo numa situação em que não existe limitação de chuvas, que é uma distribuição muito boa de água de chuva durante todo o ano, a gente teve que a água disponível quanto maior a água disponível, quanto menor a água disponível, maior foi o crescimento das árvores, né? E tanto faz numa profundidade de 5 a 10, como de 35 a 40 centímetros de profundidade do solo. A maior quantidade de água não é que a maior quantidade de água disponível é prejudicial, mas mostra que ele tem uma dificuldade maior de drenar esse excesso d'água e daí favorecer a porosidade de aeração, favorecer o fluxo de oxigênio dentro do solo, a respiração do solo. E o contrário, numa situação em que não existe essa tão boa distribuição de chuvas, você tem que, para todas essas situações, tanto de altura total das árvores, como altura para serraria e a altura para celulose, a gente tem um efeito positivo. Quanto maior a quantidade de água disponível, maior o crescimento das plantas em altura. Então, eu estava querendo, com esses dados, mostrar um pouco que tanto é um problema de textura, como também de clima, em que não se pode levar muito, estritamente, muito ao pé da letra, essa quantidade de água disponível, tanto a porosidade da aeração também, para as diferentes situações. Aqui, quando foi aplicado um resíduo orgânico, num plantio de Pinus teda, o favorecimento do uso do material orgânico no solo aumentou o crescimento das plantas. Aqui, quando a gente usa 80, que é o caso desse
dessa curva aqui, que aumentou a quantidade de água disponível, também foi o tratamento em que a gente obteve o maior crescimento de Pinus terra nesse latossolo de textura média, que normalmente é um solo muito drenado e que o uso de matéria orgânica já ajuda a reter uma quantidade maior de água e favorecer o crescimento das plantas. A gente também tem uma certa ideia da estrutura do solo medindo a permeabilidade saturada, que seria a água livre, que é aquela água que é drenada quando o solo está totalmente saturado e que normalmente é fruto da macroporosidade. Quanto maior a macroporosidade, mais rápido é a condutividade hidráulica em condições de saturamento, né? E a descontinuidade da permeabilidade saturada num solo varia de um horizonte para o outro e dificulta, por exemplo, você tendo uma área compactada e acima, por exemplo, a pessoa normalmente quando usa, vamos dizer, o mesmo implemento nas áreas agrícolas, movimentando o solo na superfície, ele acaba criando uma porosidade bem grande na superfície e vai criando um pé de arado, por exemplo, na parte subsuperficial, aí a 20, 30, dependendo do implemento que usa. E essa diferença de um horizonte para outro dificulta a infiltração da água. Você vai ter que armazenar uma quantidade de água bem grande na superfície para criar uma tensão suficiente que ela consiga entrar num horizonte mais compactado, que tem maior restrição à entrada de água no solo. A permeabilidade saturada também pode ser feita a campo ou pode ser feita também nas amostras indeformadas.